Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o presbítero Gemerson, da Assembleia de Deus, na Paraíba. Fui convidado pelo irmão Moisés Farias para estar trazendo uma palavra do Senhor relativa à carta escrita por Jesus à igreja de Éfeso. Estaremos nesse período fazendo uma série de estudos bíblicos sobre as cartas, as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. E cada carta, um obreiro, um servo do Senhor ficou responsável para trazer um breve resumo, reflexão e aplicação para a nossa vida prática. E eu tive a honra e a incumbência de pegar a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. No capítulo de número 2 de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobrisse que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, nesse período de estudo bíblico, nós não podemos nos aprofundar muito devido à questão do tempo. Então traremos alguns aspectos mais relevantes do que nós entendemos quando estudamos essa carta, quando estudamos essa palavra. É certo, porém, que como eu fiquei na incumbência de trazer a primeira carta, a gente tem que fazer uma visão panorâmica do que os irmãos vão observar quando estiver estudando as outras cartas. O livro de Apocalipse, ele é um livro que muitos o veem como muito misterioso, mas no capítulo 1 e o versículo 19, ele vai dizer, Jesus ele falando para João: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Jesus ele está querendo dizer para João que o livro de Apocalipse ele contempla fatos passados, fatos presentes e fatos futuros. E quando nós falamos de fatos futuros, alguns estudiosos da Bíblia entendem que essas cartas às 7 igrejas da Ásia, cada igreja representa um período histórico da igreja. Começando na carta de Éfeso, quando o declínio do amor primitivo começa a acontecer e a igreja começa a esfriar, até a última carta à igreja de Laodiceia, até a última carta à igreja de Laodiceia, que traria um reflexo da apostasia dos últimos tempos. Se nós formos fazer esse percurso histórico, nós vamos observar que cada igreja vai trazer características de um período da igreja histórica. Período da igreja medieval, período da igreja da reforma, e esses estudiosos da Bíblia vão entender dessa forma. Quando nós observamos os versículos que seguem, cada carta endereçada, cada palavra que Jesus ele dirige para cada igreja, porque é interessante que Jesus, para cada igreja, ele vai se apresentar de uma forma, porque cada igreja vai trazer problemas específicos. E a fórmula que essa carta é endereçada a essas igrejas, essa fórmula contempla 6 aspectos. Primeiro, no versículo 1 nós vamos observar: ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, Jesus ele traz um endereço. Segundo,
ao anjo da igreja que está em Éfeso. Vai trazer aí a identificação. Jesus, ele no versículo que segue, ele vai dizer: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Ele está se identificando. Então, primeiro, nós temos um endereço. Segundo, nós temos uma identificação. Terceiro, nós temos um elogio. Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Ele começa a dizer que obras são essas. Quarto, tem a repreensão. Nós podemos observar isso no versículo de número 4, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Então, vai ter uma repreensão. Quinto, uma exortação. Aí ele diz aqui: lembra-te de onde caísse. E, por último, uma promessa. Versículo de número 7. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Então, todas as cartas elas vão trazer esses 6 aspectos. Ela vai trazer o endereço, a igreja que está sendo direcionada. Ela vai trazer uma identificação do remetente, uma identificação de Jesus. Terceiro, ela vai trazer um elogio. Quarto, ela vai trazer uma repreensão. Quinto, ela vai trazer uma exortação. E sexto, ela vai trazer uma promessa. É interessante que as igrejas de Sardes e Laodiceia não tiveram nenhum elogio. E a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna não tiveram nenhuma repreensão. Isso é uma coisa bastante interessante. Quando nós falamos de Éfeso, é claro que eu não vou me deter ao aspecto histórico. Quando nós falamos de Éfeso, é claro que eu não vou me deter ao aspecto histórico e geográfico, mas vale salientar que Éfeso, historicamente, ela era considerada uma das maiores cidades da Ásia Menor. Ela tinha uma grande relevância comercial, ela tinha uma grande relevância cultural, e ela foi base do ministério evangelístico e missionário de Paulo devido a essas características. Lá também na cidade de Éfeso existia o templo da deusa Diana ou Ártemis, como a gente observa também na história. E então era uma cidade muito carregada de idolatria. Era uma cidade grande de mais ou menos 500 mil habitantes. E quando nós falamos a questão da igreja de Éfeso, nós vamos observar que por lá passaram grandes homens de Deus. Paulo pregou o evangelho em Éfeso na 2ª viagem missionária. E na 3ª viagem missionária ele consolidou o evangelho naquela cidade. Ali diz a Bíblia que Paulo ele passou mais ou menos 3 anos ensinando aos irmãos, fazendo aquele trabalho de discipulado. Então, por isso, nós podemos observar que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Por lá passaram também Tíquico, Timóteo e o apóstolo do amor, o apóstolo João, que foi pastor naquela igreja. Uma coisa bastante interessante que o pastor Claudio Honor Corrêa ele observou, e eu fiz aqui as minhas anotações, e o pastor Claudio Honor Corrêa ele disse que congregar em Éfeso equivalia a um pós-doutorado em teologia. Ele disse ainda que Éfeso era a igreja teológica por excelência. Então nós observamos, e isso é notório também quando Jesus ele escreve essa carta, que era uma igreja comprometida com a palavra. Era uma igreja que tinha um pastor que manejava bem a palavra da verdade. A palavra ainda vai dizer aqui, irmãos, Jesus ele falando, as características dessa igreja. Ele vai dizer que essa igreja era uma igreja perseverante e trabalhadora. Era também uma igreja sofredora. Ele vai dizer que tens perseverança e por causa do meu nome sofresse, mas não desfalecesse. Então era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante, era uma igreja sofredora. E é interessante que essa palavra trabalho aqui no grego, ela vai dar uma ideia de um trabalho exaustivo, um trabalho forte, um trabalho pesado. Então era uma igreja que tinha boas características. Só que no versículo de número 4, Jesus vai mostrar que essa igreja ela tinha um porém. Essa igreja tinha uma observação, essa igreja tinha uma coisa que Jesus não estava se agradando. E o que era isso? Essa igreja tinha se afastado do primeiro amor. No versículo 1, vamos fazer agora um breve comentário de cada versículo, de forma muito rápida, por conta do nosso tempo que o nosso irmão nos deu. Mas o versículo 1 vai dizer: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. É interessante que está dizendo ao anjo da igreja.
o anjo é da igreja, mas a igreja não é do anjo. Quando diz ao anjo da igreja, está se direcionando ao pastor daquela igreja. E a Bíblia vai dizer ao anjo da igreja, porque o anjo é da igreja, mas a igreja não é do anjo. É aquele termo que muitos irmãos gostam de dizer, geralmente em escola bíblica de obreiro, que Deus, ele dá pastores às igrejas, mas Deus não dá igrejas a pastores. Porque o dono da igreja já tem, o dono da igreja é Jesus. E diz aqui, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, e as 7 estrelas eram representadas pelos pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E é interessante que Jesus, quando ele fala esses 7 candeeiros, aqui estava representando as igrejas. E significa que Jesus, ele está andando no meio das igrejas. Independente da situação que a igreja está passando, independente da prova que a igreja está passando, independente da perseguição e da dificuldade, mas Jesus, ele anda no meio da igreja. E feliz é a igreja que pode dizer que Jesus ainda anda no meio dela. Versículo de número 2, a palavra de Deus vai nos dizer que ele diz assim: conheço as tuas obras. E quando a Bíblia diz conheço as tuas obras, a palavra ali no grego significa que ele examina com profundidade. Ele sonda, ele conhece em profundidade. Ele sabe aquele que trabalha e aquele que não trabalha. E aquele que trabalha e aquele que não trabalha, ele sabe se a obra que está sendo produzida é prata, ouro, pedra preciosa, ou se a gente só está produzindo palha, feno, madeira. Conheço as tuas obras. Quando diz conheço as tuas obras, ele quer dizer que ele conhece as intenções do coração em fazermos essa obra. Se nós estamos fazendo essa obra por amor a Deus, se nós estamos fazendo essa obra por amor às almas, ou se nós estamos fazendo essa obra com interesses próprios. Eu conheço as tuas obras. E diz aqui, sei que não suportas os maus. Era uma igreja, irmãos, que combatia os maus. Nós tínhamos ali um pastor que manejava bem a palavra da verdade. E era uma igreja que estava sendo atacada por doutrinas heréticas, por homens que se diziam apóstolos, mas não eram. Mas era uma igreja que tinha muito conhecimento na palavra e por isso combatia aqueles homens. Via que aqueles homens não tinham veracidade na palavra que eles traziam. Semelhante àquilo que aconteceu no tempo ali do profeta Eliseu, em que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram que havia morte na panela. E por que havia morte na panela? Alguém tinha colocado dentro da panela alguma substância que estavam causando mal-estar que eles faziam. Semelhante àquilo que aconteceu no tempo ali do profeta Eliseu, em que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram que havia morte na panela. E por que havia morte na panela? Alguém tinha colocado dentro da panela alguma substância que estavam causando mal-estar aqueles filhos dos profetas. E se alguém colocou veneno na panela, é porque teve acesso à panela. E do mesmo jeito é no nosso contexto atual. Se tem muita gente trazendo contaminação à panela no sentido espiritual, no sentido de palavra, no sentido de doutrina, se está trazendo veneno à panela é porque tem acesso à panela. É porque tem acesso a púlpitos. É porque tem acesso, tem audiência. É porque pessoas param para ouvi-lo. É porque pessoas param para observar o que ele está pregando, o que ele está ensinando. É porque estão seguindo no Instagram. É porque está ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube. Então essas pessoas têm audiência e vêm trazendo prejuízo, vêm trazendo o evangelho que não é o evangelho de Cristo. A morte na panela. Mas o interessante é que ainda existem crentes bereanos que estudam a palavra de Deus, que mergulham na palavra de Deus e que conhecem a palavra de Deus. O versículo que segue, versículo 3, vai falar a respeito da perseverança daquele servo de Deus. Mas eu gostaria de falar do versículo número 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Apesar dessa igreja ter sido pastoreada pelo apóstolo João, o apóstolo do amor,
essa igreja tinha abandonado o primeiro amor. E a palavra abandonar ali no grego significa negligenciar, divorciar, abandonar, mandar embora. Então eram como se eles tivessem um divórcio espiritual da presença de Deus e da amizade com Jesus. Eles estavam divorciados da presença do Senhor. E agora Jesus estava chamando eles de volta. E o que tinha acontecido, irmão, para que eles ficassem dessa forma? O que tinha acontecido para eles abandonarem o primeiro amor? Porque quando Paulo escreve a Éfeso, a sua carta de Éfeso, uma das palavras que mais se destaca é a palavra amor. A palavra amor aparece na carta de Éfeso 11 vezes. Então, era uma palavra bastante recorrente. E o que aconteceu? Porque da carta de Paulo a Éfeso até esse livro de Apocalipse, essa carta endereçada à igreja da Ásia e a igreja de Éfeso estando contemplada por Jesus, passou-se 30 anos. E o que foi que aconteceu em 30 anos que esse povo esmoreceu seu amor para com Deus? Uma coisa chamada ativismo. Era uma igreja que trabalhava muito, mas estava tão ocupada com a obra de Deus que tinha se esquecido do Deus da obra. Era uma espécie de síndrome de Marta. Marta atarefada nas coisas, nos afazeres da vida, enquanto Maria estava aos pés de Jesus aprendendo a sua palavra. Então o ativismo tinha roubado esse amor. E Jesus agora estava falando para eles retornarem para esse amor. Era uma igreja que ela era ortodoxa e ativa, mas era uma igreja que estava faltando fervor espiritual. Então, Jesus agora chama essa igreja para voltar, e ele vai mostrar aqui os passos da restauração. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Primeiro, você tem que lembrar. Segundo, arrepende-te. Então, segundo, você tem que se arrepender. E terceiro, pratica as primeiras obras. Você tem que retornar. 3 passos para a restauração espiritual. Primeiro, você tem que lembrar, igual o filho pródigo. O filho pródigo se lembrou da casa do pai, caindo em si. Ele se lembrou da casa do pai. Então, primeiro você tem que lembrar. Segundo, você tem que arrepender. Tem pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, sentem a comoção daquela palavra, choram, quebrantam-se naquele momento. Só que, irmãos, arrependimento não é quando eu choro. Arrependimento é quando eu mudo. Então, não basta lembrar, não basta chorar. Tem que se arrepender e tem que retornar. E ele diz aqui, se não te arrependeres, sim, versículo número 4. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal. E o que é esse remover o castiçal? Significa que a sua lâmpada será apagada. E triste da igreja que tem a lâmpada apagada. Uma igreja que tem a lâmpada apagada, ela já deixou de ser igreja faz muito tempo. Ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Qualquer ajuntamento de pessoa, menos igreja. Se tornou mais um clube, se tornou mais um local que as pessoas se reúnem para ter a massagem do seu ego. Se tornou um lugar que as pessoas se reúnem para ter uma espécie de autoajuda, porque a ajuda do alto está passando longe. Porque a lâmpada está apagada. Se a lâmpada está apagada, não tem cura. Se a lâmpada está apagada, não tem batismo. Se a lâmpada está apagada, não tem santidade. Se a lâmpada está apagada, não tem transformação de vida. E para a gente finalizar, o versículo de número 6, ela vai falar a respeito dos nicolaítas. E nicolaítas é interessante que isso é um tipo de gente que a gente observa muito nos dias de hoje. Os nicolaítas eram mercenários da fé, eram mercadores da fé. Eram pessoas que por dinheiro profetizavam, por dinheiro operavam milagres fraudulentos. Por dinheiro fazia tanta coisa, por dinheiro vendia o evangelho. E parece que nós estamos vivendo os dias atuais, coisa bastante parecida, onde as pessoas estão vendendo esse evangelho, onde as pessoas estão barganhando esse evangelho, mercantilizando esse evangelho. E Jesus ele deixa uma promessa para finalizar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Para uma igreja carente de vivacidade, para uma igreja carente de fervor, para uma igreja carente de vida, Jesus está prometendo a árvore da vida. Que Deus te abençoe.